A conta de luz vai ficar mais cara em novembro. Suspensa desde abril, tarifa voltará a ser cobrada e consumidor vai pagar R$ 1,50 a mais a cada 100 kWh. A perigosa aventura de Gustavo e Rafael. Meninos são encontrados no centro de São Paulo depois de fugir de casa na Bahia. A polícia mata 9 pessoas por dia no Brasil. Sabe qual a polícia que mais mata? A de São Paulo. Júri absolve policiais militares que mataram publicitário em São Paulo. Ressaca invade ruas e destrói casas no litoral gaúcho. E agora vem uma onda mais forte ainda que vai bater aqui. Conselho Regional de Medicina pede intervenção federal em hospitais do Rio de Janeiro. O presidente do Senado pede desculpas à presidente do Supremo por ter ofendido um juiz de primeira instância. As homenagens a São Judas Tadeu, o santo das causas impossíveis. São Judas Tadeu. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Já estão a caminho de Vitória da Conquista, no sul da Bahia, os 2 meninos que fugiram de casa e foram trazidos para São Paulo por um estranho. A história só teve um final feliz porque uma mulher desconfiou ao ver as crianças sozinhas e avisou a polícia. O Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, pode ser adiado para os alunos que fariam as provas em escolas que estão ocupadas em protesto contra a reforma do ensino médio. As ocupações de escolas também alteraram locais de votação para o segundo turno das eleições municipais em Goiás, no Espírito Santo e no Paraná. O Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro pediu hoje a intervenção do governo federal nos hospitais do estado. Faltam equipamentos, faltam médicos e até remédios. A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro disse que todas as unidades funcionam, apesar da gravíssima crise financeira do estado. O secretário Luiz Antônio Teixeira afirmou que qualquer intervenção que traga mais recursos será bem-vinda e convidou o CREMERGE a visitar a rede de saúde. Veja a seguir, a cada 9 minutos, uma pessoa é assassinada no país. Em 5 anos, o número de mortes violentas no Brasil foi maior do que o da guerra na Síria. Júri absolve policiais militares que mataram publicitário em São Paulo. Taxa extra na conta de luz vai voltar a partir da semana que vem. A gente volta já já. A cada 9 minutos, uma pessoa morre vítima da violência no Brasil. O número é maior que o da guerra na Síria. No mesmo dia em que se fala que a polícia de São Paulo é a que mais mata, o tribunal do júri absolveu 3 policiais militares acusados de assassinar um publicitário há 4 anos na capital paulista. Na época, os policiais alegaram ter confundido o celular da vítima com uma arma. O presidente do Senado, Renan Calheiros, pediu desculpas à presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, por criticar um juiz de primeira instância. Os dois participaram de uma reunião para discutir o Plano Nacional de Segurança Pública. O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o retorno ao trabalho dos policiais legislativos do Senado presos na semana passada. Eles foram detidos por suspeita de atrapalhar as investigações da Lava Jato e já estão em liberdade. Kennedy Alencar está hoje com a gente aqui no estúdio. Bem-vindo, Kennedy. Boa noite para você. Kennedy, depois dessa reunião, dá para dizer que o clima já esfriou entre os poderes? O Ministério Público Federal denunciou hoje o ex-ministro Antônio Palocci e outras 14 pessoas por corrupção e lavagem de dinheiro. Ele foi preso em setembro pela Operação Lava Jato. A defesa do ex-ministro criticou a denúncia e nega que ele seja o italiano, apelido que aparece nos documentos que sustentam a acusação. Os consumidores vão voltar a pagar uma taxa extra nas contas de luz. Vamos a Brasília ao vivo com o repórter Tiago Nolasco. Tiago, boa noite. Quando é que começa a valer essa taxa, hein? Obrigado. Um ciclone extratropical no oceano provocou vento de até 130 km por hora no sul do país. O mar invadiu ruas no litoral e perto de 55 mil gaúchos ficaram sem energia elétrica.
Eleições americanas, há 10 dias da votação que vai eleger o novo presidente, os candidatos se concentram em convencer os indecisos e incentivar o comparecimento às urnas, já que nos Estados Unidos o voto não é obrigatório. Pois é, Karen Bravo, uma estratégia de reta final de campanha que inclui também duas gerações distintas de eleitores. É isso mesmo, Nascimento. Boa noite para você, boa noite, Raquel. Olha só, os indecisos representam aí cerca de 15% do eleitorado e o grande trunfo dessas eleições pode estar nas mãos de jovens e aposentados, que têm aí se mostrado um certo desânimo, com a política, como mostra da Flórida a nossa correspondente Iula Rocha. Você vai ver em instantes, sexta-feira de igrejas lotadas. No dia do Santo das Causas Impossíveis, emprego é um dos principais pedidos dos fiéis. Não perca, a gente volta já já. Eleições 2016. O principal desafio dos candidatos a prefeito de Florianópolis é resolver os problemas de deslocamento da população. Um estudo da Universidade de Brasília constatou que a capital catarinense tem a pior mobilidade urbana do país. Hoje é dia de São Judas Tadeu, santo das causas impossíveis. No Rio de Janeiro e em São Paulo, igrejas ficaram lotadas. Este ano, um dos pedidos mais comuns entre os fiéis foi o de um novo emprego. O Brasil está mais solidário. Uma pesquisa mostra que o país vem avançando no ranking mundial. Esses números significam muito para famílias que dependem de doações, como as que são mantidas pela AACD. O Teleton, deste ano, tem como meta arrecadar 27 milhões de reais. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Cartazes fixados em postes pedem o fim dos roubos em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. A polícia investiga os responsáveis pelos comunicados. A cidade de 500 mil habitantes enfrenta uma onda de violência. Uma mulher foi baleada ao tentar fugir de um assalto a uma loja em Copacabana. Este ano, o número de roubos no bairro mais famoso do Rio subiu mais de 80%. Agora vamos ver como está a disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro. O candidato Marcelo Crivella, do PRB, não teve agenda oficial. Em pleno Outubro Rosa, que estimula a prevenção contra o câncer de mama, o Distrito Federal tem mais de 8 mil mulheres à espera de exames. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal disse que começou a normalizar o funcionamento dos mamógrafos na rede pública e que espera zerar a fila de exames em 2 meses. A queda do dólar no mês de outubro, motivada por uma maior estabilidade na economia, fez crescer o movimento nas agências de turismo. O momento é bom para quem pretende fazer viagens internacionais. E os personagens do Chaves agradam várias gerações, não somente aqui no Brasil, mas em toda a América Latina. Um argentino tem uma paixão tão grande pelo seriado que resolveu recriar a famosa vila no quintal de casa. Patrícia Vasconcelos. Esta e outras reportagens você pode rever no site do SBT. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.